Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler dos versículos 11 até o versículo 19. Lucas 17, dos versículos 11 ao versículo 19. O título desse texto diz: 10 leprosos são curados. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Feche os teus olhos nesse momento. Deus, nós aqui estamos diante de Ti, para agradecer pela oportunidade que temos, Pai, em poder render graças ao Teu nome. O Senhor já falou através das nossas vidas e para nós, pelos louvores, Pai, pelos momentos de adoração, e agora o Senhor escolheu esse momento, Pai, para falar através da palavra. Que não seja eu a estar falando aqui neste lugar, mas Teu Espírito Santo através da minha vida, Pai, e que possamos sair daqui com o recado que o Senhor tenha preparado para nós, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem, ele diz: a resposta vem no caminhar. Então, irmãos, como nós acabamos de ler, nós estamos vendo que o Jesus, ele era alguém que era inquieto. Ele não ficava parado muito tempo num determinado lugar. Jesus, ele estava sempre em deslocamento. E é interessante que ele estava a caminho de Jerusalém, em direção a Jerusalém, passava na divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar em uma aldeia, em uma cidadezinha, um bairro aproximadamente, saíram ao seu encontro 10 leprosos. E ao que tudo indica, segundo alguns estudos, quando a Bíblia relata que era uma aldeia, que era uma cidadezinha, a gente pode entender que naquele tempo, aquela aldeia tinha um significado. Aquela aldeia poderia ser um leprosário. O que é um leprosário? Quando alguém era diagnosticado com lepra, quando alguém aparecia no meio do povo que se identificava que ele tinha lepra, ele era colocado à margem da sociedade. Ele era colocado de lado. Então eles começavam a sair da onde eles moravam e começavam a se concentrar em determinado lugar, em uma determinada cidadezinha, determinada aldeia. Essa aldeia dava-se o nome de leprosário. E olha só que interessante, irmãos. A Bíblia diz que ali naquele lugar tinha judeus e tinha os samaritanos. E a gente sabe que pelo contexto histórico bíblico, judeus e samaritanos não se davam, não se combinavam, um odiava o outro. Não haveria possibilidade de ter um judeu e um samaritano junto, andando lado a lado, sem que houvesse algum tipo de confusão. Eles não se suportavam. Mas acontece que a doença, a desgraça, o problema grave de saúde, a miséria, a exclusão, foi capaz de tornar judeu e samaritano duas pessoas totalmente iguais. Por vezes isso inclusive serve de lição para as nossas vidas, porque a gente olha às vezes para a vida de algumas pessoas, a gente entende que as pessoas elas têm condições diferentes umas das outras, mas o que tem de gente que se acha melhor do que o outro não está no gibi.
Às vezes a gente se acha melhor do que uma pessoa por aquilo que a gente tem, a gente se acha melhor do que uma pessoa pela posição que a gente ocupa, mas basta acontecer alguma coisa na nossa vida, basta acontecer algum problema, alguma desgraça, que bate uma humildade em nós, que aquilo que a gente via de diferente no outro, a gente já começa a olhar de igual para igual. Assim acontecia com esses dois tipos de povos que estavam reunidos ali entre aqueles 10 leprosos. Só que a palavra diz que aqueles leprosos, eles avistam Jesus passando por ali. E para vocês entenderem, irmãos, ser leproso era algo totalmente indigno, era algo que não permitia que a pessoa pudesse se aproximar de alguém. E eles, vendo Jesus Cristo passar, quiseram falar com ele, clamaram em alta voz, mas a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Que eles estabeleceram uma certa distância para falar com Jesus. Aquelas pessoas, aqueles homens, entendendo a condição que eles tinham, não ousaram chegar perto de Jesus, mas gritaram em alta voz para chamar a atenção dele. Presta atenção numa coisa: Jesus não está preocupado com aquilo que você faz ou aquilo que você fez. Jesus, ele é preocupado com aquilo que você é. Para Deus não importa mais se você tem no seu corpo a marca do pecado. De repente a sua lepra hoje em dia é um pecado que você tem cometido. A lepra que você carrega no seu corpo é algo que você tem exercitado na sua vida. Entenda uma coisa: você não precisa ficar distante de Jesus, você não precisa manter distância de Deus, porque Deus, ele olha além da sua doença, Deus, ele olha além da sua lepra, e por conta disso Jesus para a sua caminhada e começa a dar atenção àqueles homens. E eu posso falar isso com bastante propriedade, irmãos, porque se nós fôssemos nos basear pelo que acontecia de tradição na época, impuro não era apenas aquela pessoa que contraía lepra. Impuro era todo aquele que passava por cima do que era lei, que era oposição à lei. Ou seja, se uma pessoa era leprosa, de acordo com a lei, ele era impuro. Mas se aquela pessoa também se prostituísse, ela era uma pessoa impura. Se aquela pessoa, por um acaso, fosse uma mulher e tivesse fluxo de sangue, como nós já vimos em alguns textos bíblicos, aquela mulher era uma pessoa impura. Então, meu querido, não adianta a gente querer mensurar a condição de cada um. Se nós estivéssemos ali naquele lugar, nós também seríamos considerados impuros por conta do pecado que nós carregamos em nossas vidas. Diante de Jesus, toda e qualquer pessoa pode ser considerada impuro. Só não somos fatalmente considerados totalmente impuros porque o sangue de Jesus nos lavou e nos remiu de todo o nosso pecado. A história continua. E ela diz que existe um movimento nesse lugar. Existe um movimento, ou seja, Jesus, ele está caminhando, ele nota que aqueles leprosos, eles começam a gritar para chamar a tua atenção, e Jesus, de acordo com a sua tradição, poderia passar direto, poderia nem dar moral, não olhar para nenhum deles, simplesmente continuar o seu caminho, mas a palavra diz que Jesus para atendê-los. Olha, meu irmão, você pode ter qualquer dúvida na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa que eu tenho certeza e eu sinto no meu coração nesse momento: Jesus Cristo está presente aqui nesse lugar. E se você está no meio da sua caminhada, se você tem enfrentado uma caminhada na sua vida que seja difícil, se você agora tem a oportunidade de estar vendo Jesus aqui neste lugar, creia nisso que eu vou te falar agora. Se você clamar ao Senhor Jesus, Ele vai parar e Ele vai te atender. Jesus, ele traz nas suas atitudes algumas questões que são importantes para nós agora. A principal delas, que reinava na vida e no coração de Jesus, é o amor. Somente o amor que Jesus tinha em seu coração, somente o amor que Jesus tinha pelo ser homem, foi capaz de fazer com que Jesus, naquele exato momento, parasse e falasse com aqueles homens. Jesus me ama.
Jesus, Ele ama você. Então, se você se acha por algum motivo indigno de estar na presença dEle, eu quero te dizer que o amor dEle é suficiente para que você se aproxime, para que você toque nele, para que você tenha um relacionamento com Ele. A raiz de todo e qualquer milagre é o amor. A base para qualquer milagre que Jesus tenha feito, todos os milagres que nós lemos através da palavra de Deus, feitos por Jesus, tem como base o amor que Ele tinha pela humanidade. Eu creio, irmãos, que hoje o amor de Jesus vai invadir a sua alma aqui nesse lugar. Você crê nisso? Então a gente chega num ponto chave da história, porque quando Jesus ele se depara com esses homens e eles clamam a Jesus, as palavras desses homens para Jesus é: Senhor, tem piedade de nós. Presta atenção, aqueles homens eles não deviam ser leprosos de pouco tempo. A caminhada deles deve ter sido de muitos anos com essa doença. Para eles estarem em um leprosário, significa que esse diagnóstico já foi lançado sobre a vida deles há muito e muito tempo. Ou seja, eles caminham com vergonha, eles vivem envergonhados, eles vivem excluídos, carentes de atenção, carentes de afeto por muito e muito tempo, sofrendo com a doença que lhes persegue. E eles então se encontram com Jesus no meio do caminho, e quando eles têm a oportunidade de falar com Jesus, abrem as suas bocas, clamam em alta voz, e a primeira coisa que eles pedem é o quê? Não foi para serem curados. Não foi para serem purificados. A primeira coisa que vem aos lábios daqueles homens é: Jesus, tenha piedade de nós. Tenha compaixão de nós. Jesus, tenha misericórdia de nós. Essa é uma fala de uma pessoa que está completamente carente. Essa é uma fala de uma pessoa que já está totalmente desenganada emocionalmente. O físico dela já não está mais importando. O desprezo, a desatenção, a solidão que elas vivem começa a falar mais alto sobre a vida delas. E o que elas tendem a pedir a Jesus naquele momento é que Ele tenha compaixão, que Ele apenas olhe para elas e dê a atenção que elas estavam precisando. Às vezes a doença que está nos afetando, meu irmão, não é tão potente, não é tão forte quanto a dor que nós sentimos em nossa alma. Atenção, compaixão, carinho, isso deve nortear os nossos olhos a nível daquilo que nós precisamos fazer com as pessoas que nos rodeiam, porque às vezes a gente entende que como igreja a gente tem condição de suprir as necessidades de tantas pessoas. Eu lembro que eu participava de um projeto na minha antiga igreja, em que nós levávamos comida para moradores de rua. A gente levava comida, a gente levava roupa, a gente levava tantas coisas. E eu me lembro que eu fui todo bobo, levando uma bolsa de roupa, levando comida. E eu cheguei em determinada pessoa, um rapaz, falei com ele: aqui, cara, tô aqui com uma bolsa de roupa, as roupas estão novinhas, tô aqui com um prato de comida para você, olha, que Deus te abençoe. Ele olhou para mim e falou assim: meu querido, roupa eu tenho, comida me dão todo dia, eu só queria um pouquinho de amor. Eu só queria um pouquinho de atenção. Você pode me escutar um pouquinho e conversar comigo? Às vezes a gente está pronto para servir ao próximo, desejoso de servir ao próximo, só que o que move no nosso coração às vezes é a necessidade de servir, é o id, é fazer alguma coisa por alguma ordem, mas o que deve nortear o nosso coração, o que deve guiar a nossa vida é ter compaixão por aqueles que necessitam. Somente tendo compaixão é possível entender a dor da alma que a pessoa está sentindo. Jesus então ele ouve esse clamor. Jesus ele entende e nota que se tratavam de 10 leprosos. E Jesus traz como resposta ao clamor uma ordem. Jesus ele não fala para eles: olha, vocês estão curados. Olha, vocês precisam fazer isso para ser curados. Não. Jesus olha para aqueles 10 homens e fala a seguinte frase: apresentem-se
ao sacerdote. É muito interessante, porque eu falo muito disso aqui. A melhor maneira de servir a Deus, e eu coloco isso como objetivo na minha vida, é ser obediente àquilo que Ele fala para eu fazer. Eu posso nem acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida, mas Ele é Deus. Se Ele tem algo para a minha vida, Ele vai fazer, independente de eu acreditar ou de eu não acreditar. O meu conhecimento humano, ele é limitado. A minha sabedoria é totalmente limitada. Quem sou eu diante de Deus? Então, a mim, sim, cabe não acreditar. Eu posso ter esse defeito de não acreditar, mas obedecer é decisão. É preciso ter disposição para obedecer a ordem que Jesus nos dá. E a ordem que Jesus dá àqueles 10 leprosos naquele momento era que eles se apresentassem ao sacerdote. E a Bíblia continua a história dizendo que aqueles homens se viram e começam a caminhar para encontrar com o sacerdote, para se apresentar ao sacerdote. Entenda uma coisa, a figura do sacerdote era a figura como uma autoridade sanitária do momento. Se uma pessoa, para ser diagnosticada com lepra ou para ser diagnosticada com a cura da lepra, ela deveria ser avaliada pelo sacerdote. Então Jesus, ele não fala isso ao acaso, ele fala para que eles se apresentem ao sacerdote com o objetivo claro de que eles fossem avaliados por esse sacerdote. Mas a palavra de Deus diz que enquanto aqueles homens caminhavam, eles iam sendo curados. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu começo a imaginar essa cena na minha cabeça. Eu começo a imaginar que eles dão as costas para Jesus e eles começam a dar passo até passo, passo após passo. E quanto mais eles caminhavam, mais as feridas deles eram fechadas. Quanto mais eles caminhavam em direção ao sacerdote, mais a pele deles ia ficando bonita, mais o semblante deles iam ficando formosos. A cura ia se chegando aos corpos daqueles homens, passo a passo, porque Deus é um Deus de milagres, e a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Se Ele determinou que eles caminhassem, era porque no meio da caminhada, o clamor deles seria respondido. A Bíblia, ela continua e diz que em meio a essa caminhada, uns começaram a olhar para os outros, e eu imagino que eles começaram a se assustar, porque eles olhavam para os outros e viam que cada um estava sendo curado. Eu imagino que quando um olhou para o lado, falou: nossa, você está ficando curado, e começou a olhar para as suas mãos, começou a olhar para as suas feridas, e viram que as suas feridas estavam começando a ficar fechadas. Cada passo que davam era uma cura que ia chegando. E diz que o samaritano, ao olhar o seu corpo e vendo que ele foi curado, ele se lembrou de Jesus e decidiu voltar para render graças ao nome de Jesus. A palavra diz que ele veio agradecer da mesma maneira que ele pediu. Quando ele abordou Jesus, ele clamou em alta voz, e quando ele voltou agradecendo em alta voz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Entenda uma coisa, meu amigo, a quantidade de pessoas que clamam é muito maior do que a quantidade de pessoas que louvam. Apenas um voltou para adorar ao Senhor. Quero te dizer que esse texto, ele traz 3 aplicações importantes para as nossas vidas. E eu queria que você agora abrisse o seu coração para essas aplicações, porque assim como esses leprosos, você pode estar também efetuando uma caminhada na sua vida que ela esteja durando muito tempo. Você pode estar enfrentando algo, mesmo que não seja a lepra, mas algo que esteja minando a sua fé, algo que esteja te fazendo parar, algo que esteja te fazendo desanimar durante todo esse tempo. Mas eu quero te dizer que nessa noite, Jesus Cristo tem um recado para você: continue a caminhar, continue andando, porque a resposta dele para a sua vida virá em meio à sua caminhada. Em primeiro lugar,
Jesus atende o clamor sincero, sem qualquer restrição. Lucas capítulo 17, versículos de 12 a 14 diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. A Bíblia diz que Jesus ia passando. Os 10 leprosos o viram e clamaram por compaixão de Jesus. Jesus, ele tinha todas as desculpas possíveis para não parar, mas ele não fez. Ele parou, ele deu atenção. Acontece que por onde Jesus passava, Jesus quebrava paradigmas. Por onde Jesus passava, Jesus quebrava todo tipo de ritual que existisse. Se existia uma norma naquele lugar, se existia uma lei que dizia que não poderia se aproximar, Jesus não se importava com isso. Jesus, ele fazia questão de quebrar pelo bem maior, que era a alma do ser humano. Queria que você abrisse em Marcos, no capítulo 10, dos versículos de 47 a 49. A palavra de Deus, ela diz que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Jesus, em meio à sua caminhada, ele sempre vai parar para atender ao clamor dos seus filhos. Jesus, ele tem provas aqui na Bíblia que mostram o quanto ele era preocupado. Jesus, ele não era preocupado com a multidão. Jesus, ele era preocupado com a individualidade. Aquele que realmente tinha sede, aquele que realmente tinha necessidade de ter um encontro com Cristo, isso era apenas suficiente para que fizesse com que Jesus parasse a sua caminhada e pudesse fazer e realizar os seus milagres. Isso fala muito sobre nós, irmãos, porque seja em qualquer área das nossas vidas, eu tenho certeza que todo mundo aqui viveu ou vive alguma situação que traz vergonha. Qualquer área. Você pode viver uma vergonha por conta de algo que você tenha feito no seu passado. Você pode ter vergonha porque você passa por algum tipo de doença que te impossibilita de fazer alguma coisa. Você pode ter vergonha porque a doença, ela te limita. Você pode ter vergonha por conta da sua situação social, por conta do teu status financeiro. Existem áreas e mais áreas nas nossas vidas que podem trazer para nós vergonha. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele não está preocupado com o que você passa, mas a maneira como você passa. Jesus, ele não estava preocupado com o fato daqueles homens serem leprosos. Jesus, ele estava preocupado em atender ao clamor que eles tinham pela presença de Jesus na vida deles. Sabe, a gente coloca às vezes o nosso problema muito maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós temos que entender que por muitos momentos em nossas vidas, aquilo que era para ocupar o lugar de excelência não tem sido a presença de Deus, mas o problema que a gente vive. Eu já contei algumas experiências minhas com relação à área financeira. E eu só consegui obter o milagre na minha vida quando eu entendi que o Senhor da minha vida não era o dinheiro, que o Senhor da minha vida não era a situação que eu estava vivendo, mas que o Senhor da minha vida era Jesus Cristo, aquele que podia fazer todas as coisas sobre mim. O pecado, ele tem poder de te paralisar. Quando a gente pensa naquilo que a gente faz, quando a gente pensa nos erros que nós cometemos, isso serve para que em meio à nossa caminhada a gente se paralise.
Vejam bem, os leprosos, por sua condição de vergonha, não queriam se aproximar de Jesus. Eles entendiam que não teriam acesso. Quero te dizer uma coisa nessa noite: existem pessoas que se limitam a ter um relacionamento profundo com Deus, a ter um relacionamento profundo com Jesus, por conta da relação que elas têm com o pecado. O pecado, ele além de te paralisar, quando ele te faz caminhar em direção à morte. Eu fico me lembrando que o pastor que eu e o pastor Ismael fomos da mesma igreja, desde pequenos, desde novos, e nós tínhamos um pastor, e assim, eu já deve ter contado mais ou menos essa experiência aqui. Esse pastor, ele tinha um apelo muito bom. Olha, irmãos, eu lembro na minha adolescência que quando acabava o culto que o pastor fazia apelo, eu sentia um arrepio do começo ao fim da minha coluna, da minha espinha, porque aquele apelo, ele era forte, ele me trazia medo. Eu achava todo dia que eu ia para o inferno. Eu lembro que quando esse pastor Joel, ele pregava, e ele era muito contador de história, ele sabia muitas histórias, ele conhecia muitas coisas, e ele contava o seguinte, ele falava assim: olha, irmãos, estamos encerrando aqui a mensagem, mas eu quero dizer, havia um jovem, e esse jovem recebeu a palavra de Deus. Esse jovem, ele teve contato com a pregação, e ele foi convidado para estar na igreja no domingo. Ele ouviu aquela mensagem falou ao seu coração, mas o pecado começou a travar uma batalha no seu interior, e no momento do apelo que o pastor fez a ele, ele começou a ter aquela luta muito forte dentro do seu coração. Ele queria aceitar Jesus, mas o pecado paralisava ele. Ele queria se entregar a Jesus Cristo, mas o pecado começou a fazer com que ele ficasse distante de Jesus. E em determinado momento o pastor falava assim: olha, você, meu querido irmão, ou você, minha querida irmã, eu quero te dizer uma coisa, de repente hoje é a sua última oportunidade. E sempre com aquela música de fundo: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu irmão, ele falava essa musiquinha com as palavras dele: olha, amanhã pode ser muito tarde, amanhã você pode morrer, e você não teve condições de aceitar Jesus Cristo, e se você não aceitar Jesus Cristo, eu quero te dizer que o seu fim, infelizmente, não será o céu, mas você vai para o inferno. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está tendo a oportunidade de hoje, aceite esse Jesus enquanto é tempo. E ele dizia que aquele jovem foi vencido pelo pecado e não estendeu a sua mão, e que no dia seguinte, aquele pastor recebeu a notícia de que aquele jovem havia sido atropelado e tinha morrido. Irmãos, eu já era batizado, eu queria aceitar Jesus de novo, porque eu tinha medo de acontecer a mesma coisa comigo. Mas isso só serve para ilustrar para os irmãos o poder que o pecado tem de paralisar a nossa caminhada. Não é a nossa condição humana que vai determinar para onde nós vamos. O que determina o lugar para que nós vamos é a palavra de Deus, é a ordem de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Se Ele falou para você caminhar, caminhe. Se você tem clamado algo para o Senhor e isso ainda não aconteceu, entenda que não chegou a hora, não chegou o momento, mas que em meio à sua caminhada, Ele vai te responder. A segunda aplicação que nós tiramos desse texto diz que a resposta ao clamor nem sempre vem de imediato. Às vezes ela vem com o caminhar. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17, versículo 14. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. É muito natural para quem vive com a dor querer que Jesus responda o quanto antes às suas orações, irmãos. Só quem passa pelo deserto sabe o que é isso.
Só quem passa por alguma dificuldade na vida, só quem tem enfrentado lutas dia após dia, sabe o que é isso. Às vezes o nosso quarto fica pequeno, porque a gente vive de joelhos, a gente vive clamando, a nossa vida ela parece um suplício, porque a gente não consegue pensar em outra coisa, a gente vive para clamar e pedir a Deus que a tormenta passe, que a dor ela diminua, que a bênção chegue, a gente pede respostas, a gente coloca Deus contra a parede e fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo, já tem tanto tempo que eu estou te pedindo e nada vem acontecendo. Senhor, me tira dessa aflição. Há pessoas que gemem por conta de uma dor que existe dentro da sua alma. Olha, irmãos, a dor física, ela é perfeitamente compreensível, ela nos incomoda. A dor física, por conta de uma doença, por conta de uma enfermidade, realmente ela tira a gente do nosso prumo. Mas não tem dor comparada com a dor da nossa alma. Não tem. Existe um dado entristecedor no nosso país. Esse mês de setembro é um mês muito significativo, porque esse mês ele foi escolhido como Setembro Amarelo, porque ele é utilizado no combate ao suicídio. É o alerta que as autoridades de saúde têm dado por conta do número de suicídios que tem acontecido na nossa nação. E entenda uma coisa, no mundo inteiro, a taxa de suicídios diminuiu 9,8%. Aqui no Brasil, a taxa tem aumentado 7% a cada 100 mil habitantes. Eu posso te dizer com toda tranquilidade que morre uma pessoa por dia por conta de suicídio. Existe um dado mais grave que diz que jovens entre 15 a 29 anos, o suicídio tem sido a segunda maior causa de morte. A segunda, só perde para acidente automobilístico. Jovens tirando suas próprias vidas. Dor da alma. Irmãos, a caminhada ela não é fácil. Como eu falei hoje pela manhã, eu trabalho em uma unidade de saúde que trata de pessoas com problemas psiquiátricos. E eu perco a conta de pessoas que tentam o suicídio em suas vidas. Perco a conta. É algo natural. Para nós que trabalhamos o dia a dia, é normal a gente ter contato com pessoas que buscam tirar sua própria vida. Entenda uma coisa, para muitas pessoas nesse momento, a solução para a dor que existe dentro da sua alma é ceifar a própria vida. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite: a solução para a dor da sua alma é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é capaz de tirar a dor da sua alma, Ele é capaz de te trazer renovo, Ele é capaz de curar a dor que existe no seu peito para te transformar numa nova criatura. Para algumas pessoas a resposta vem rápido, mas para outras ela só vem conforme o caminhar. A palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 15, versículos 4 e 5 diz: Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim
será a sua descendência. Esse bate-papo aqui, essa conversa, era nada mais, nada menos que Deus prometendo a Abraão que ele, no auge dos seus 75 anos, seria pai. Ele não apenas seria pai, ele seria pai de multidões. Ele olha para o céu, ele não tem condição de contar as estrelas que tinham nos céus, e ele sabia que era impossível para Abraão entender isso, mas ele prometeu a Abraão: você será pai de grande multidão, o seu filho vai nascer, porque eu quero que ele nasça. 75 anos de idade. Sabe com quantos anos Abraão foi pai? 100 anos. 100 anos. Abraão, desde o bate-papo que ele tem com Deus, até que o filho dele nascesse, esperou 25 anos. Quanto tempo tem demorado a resposta que você tanto tem pedido para a sua vida? Aquilo que Deus tem para a sua vida é maior e é melhor do que tudo aquilo que você pede. Às vezes você está pedindo uma solução para o teu problema agora. Jesus pode estar preparando a solução para a sua vida e não para o seu problema. Às vezes você quer que o momento ruim acabe agora, mas Jesus está te preparando para um momento muito melhor que você vai viver na frente. Abraão esperava ter um filho, e se nós estamos aqui hoje, nós podemos ser considerados descendentes de Abraão. Você imagina a cabeça de Abraão para entrar isso? Às vezes, irmãos, a bênção chega até você, mas por muitas vezes você deve ir em direção à sua bênção. Jesus, ele ordenou que aqueles homens se apresentassem ao sacerdote. Se fosse nos dias atuais, a ordem de Jesus seria muito clara. Ele ia falar para mim e para você: vai e procura uma igreja. Vai e procura uma igreja. Sabe que tem uma coisa que me gera muita preocupação, irmãos? É porque para muitas pessoas, inclusive crentes, a igreja já não é mais lugar de milagre. As pessoas não acreditam que aqui dentro desse lugar pode acontecer milagre. Vocês creem que Jesus Cristo está presente aqui nesse lugar? Vocês creem que Deus, o nosso Deus, Ele é Rei e Senhor das nossas vidas, e Ele está aqui conosco nesse exato momento? Se Deus está aqui nesse lugar, esse lugar é propício para milagres e maravilhas na vida daquele que crê. Se você está em dificuldade na sua vida, se a sua vida tem estado difícil, entenda uma coisa: todos os dias que você se levantar e que você caminhar em direção à sua igreja, é um dia que Deus está preparando para realizar um milagre na sua vida. Eu não consigo me conformar, irmãos. Eu não consigo. Olha, tem coisas que acontecem na nossa vida, e assim, tem gente que não abre a boca para falar. Eu tenho certeza que se a gente abrisse uma oportunidade aqui para que houvesse alguns testemunhos, nós íamos ver o que Deus tem feito na vida dessa igreja. Nós íamos ver as maravilhas que Jesus Cristo tem operado sobre as nossas vidas. Só que a gente quer saber de milagre espetaculoso. A gente quer saber daquilo que, a pessoa ficou milionária, é um milagre. Não, o milagre de Deus está sobre as nossas vidas todos os dias. Presta atenção numa coisa: até que a resposta que você necessita chegue até você, tenha certeza de algo: Jesus, enquanto você caminha, já liberou milagre sobre a sua vida. Pensa que não? Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Eu recebo hoje bênçãos de coisas que orei há muitos e muitos anos atrás. E eu só estou de pé hoje por conta da ação milagrosa de Jesus na minha vida. Eu lembro que eu contei aqui não para todos, mas uma vez eu estava indo embora para casa, para Nova Iguaçu,
E foi um dia que eu preguei. Nesse dia em especial eu preguei, mas eu saí mole daqui, cansado, muito cansado. Esse dia foi um dia atípico, porque a Laís, ela sempre dorme de tarde. Minto. A Laís, ela sempre vem ao culto à noite. Nesse dia em específico, a Laís falou: amor, eu estou muito cansada mesmo. Eu queria ficar em casa para descansar. Foi um final de semana que ela teve de plantão e tudo mais. Eu falei assim: não, amor, você está cansada, fica. Você não é de estar faltando culto, pode ficar. Eu autorizei ela ficar. Mas eu vim para cá, preguei. E aí a gente passa sempre por aquelas mesmas perguntas, né? Pastor, você vai embora hoje? Eu falo: vou. Pastor, cuidado, hein? Essa serra é perigosa. Eu falei: não, eu tô acostumado já, é 1 horinha, rapidinho a gente chega lá e tudo mais. E assim, eu não tenho costume de dormir ao volante. Irmãos, nesse dia, e a Laís, ela tem o costume religioso de entrar no carro e viajar para o céu. Ela dorme. A Laís, ela não dorme, ela desencarna. Tem horas que eu fico preocupado, eu falo assim: Laís, só para ver se você está vivo ainda, porque de repente Jesus voltou e eu fiquei. Então, a Laís sempre dorme no carro, ela e Sara dormem abraçadinha, e eu vou na minha viagem lá, ouvindo música sozinho. E eu lembro que nessa noite especial, eu já estava em Nova Iguaçu praticamente, né? Já tinha passado do pedágio, já estava em Nova Iguaçu. Irmãos, eu só lembro que a Laís gritou no meu ouvido: olha o caminhão! E eu já estava quase debaixo do caminhão com o carro. Milagre de Deus na minha vida. Sabe por que Deus ele faz esse milagre? Porque Deus ele tem planos na minha vida. E eu tenho certeza que Deus ele tem plano na sua vida. Eu tenho certeza que por mais que a sua caminhada esteja sendo dolorosa, por mais que as dores consumam o seu corpo, por mais que as dores consumam a sua alma, eu quero falar uma coisa para você: se Deus não permitiu que você morresse ainda, é porque ainda nessa vida Ele há de realizar o que Ele prometeu na sua vida. Você tem que crer, acreditar, porque Deus não é um Deus que volta atrás na sua palavra. Toda vez que você acorda de manhã, é a promessa de Deus que está se renovando na sua vida. A dor está te consumindo, adore a Ele. A dor está te paralisando, adore a Ele. Mas não deixe de caminhar. Terceira aplicação para esse texto diz que o valor inestimável da gratidão. A gratidão, irmãos, ela tem um valor que ultrapassa tudo aquilo que a gente pode sentir. A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, 15, 16: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. 10 pessoas, 10 homens foram curados ao mesmo tempo. 10. Apenas um se lembrou de olhar para trás e ir até Jesus agradecer. 10 homens entre judeus e samaritanos, e de onde menos se esperava, de onde menos se achava que pudesse sair sai aquele que vai em direção a Jesus e se entrega em agradecimento a Ele. Não importa a sua condição, não importa aquilo que você é, não importa que o pecado venha te condenar, não importa que o inimigo tente te jogar para baixo, que o inimigo tente te paralisar, o inimigo ele tenta nos envergonhar a cada instante, dizendo que nós não somos merecedores dessa graça, que nós não somos merecedores da atenção de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: independente de quem você seja agradecido a Deus, entregue a sua vida a Jesus.
Jesus, porque somente Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele ultrapassa as nossas razões, Ele ultrapassa quem nós somos, Ele ultrapassa a nossa essência para captar aquilo que de melhor nós temos. O samaritano, veja bem, irmão, o samaritano, ele reconheceu o milagre que ele recebeu, mas ele deu valor ao dono do milagre. Eu pergunto para você nessa noite: será que você tem valorizado aquele que tem cuidado da sua vida dia após dia? Será que você tem conseguido agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito através de você, através da sua vida, da sua família? Sabe qual é a melhor forma de você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz? É se entregando a Ele. A melhor forma que você tem para agradecer é colocar a sua vida à disposição dEle. Eu não me canso de falar. Às vezes as pessoas ficam pensando: ai, pastor, que chato, toda vez fica pedindo, porque tem que vir para a igreja, porque tem que ser voluntário, porque tem que ajudar, e que TTT, e que TTT. Irmão, tem que ser chato, sabe por quê? Porque só uma vida de gratidão, só uma vida de entrega é o suficiente para poder fazer com que aquilo que Deus faz por nós tenha um real significado em nossas vidas. Você já parou para pensar que nada do que você fizer será suficiente para poder transportar o valor necessário por aquilo que Jesus fez por nós? Jesus se entregou numa cruz, Jesus sofreu, Jesus foi caluniado, Jesus foi rejeitado, tudo isso por amor a nós. O mínimo que nós temos que fazer é entregar também a nossa vida para Ele. Ah, pastor, mas eu confesso que o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe de onde eu venho, o Senhor não sabe da minha história. Olha, se eu contasse a minha história para você, você ia chorar, porque o que eu tenho passado, eu não conheço ninguém que passou igual, porque o que eu tenho passado tem me paralisado, porque o que eu tenho passado tem me feito sentir muitas dores. Realmente, irmãos, eu não te conheço, mas existe uma palavra na minha vida e para a sua vida. A palavra diz em Gênesis, não tem aí não, tá não. A palavra diz em Gênesis, uma história que você precisa guardar no seu coração. E eu quero que você entenda uma coisa: o início das coisas nunca será melhor do que o fim delas. Vou repetir para você: o início das coisas nunca será melhor do que o fim delas. A palavra diz que Deus se relacionava com Adão e Eva. Satanás, com inveja desse relacionamento, com raiva, com ódio, ele se manifesta através de uma serpente, e ele seduz Adão e Eva, e faz com que Adão e Eva sejam condenados, faz com que Adão e Eva pequem, e a partir desse pecado, a vida de comunhão que eles tinham com o Senhor, a vida que eles tinham de caminhar lado a lado no jardim, foi colocada de lado, porque a partir daquele momento, eles estavam afastados da presença de Deus. Na cabeça do diabo, na cabeça do inimigo, a partir daquele momento, ele estava sendo vitorioso. Mas como eu te disse, não se preocupe com o início das coisas, se preocupe com o final delas. A Bíblia diz que Deus já tinha um plano totalmente executado. Ele já sabia que isso ia acontecer. E Ele faz uma promessa ali naquele jardim. Ele olha para Satanás e fala: presta atenção numa coisa que eu tenho para te dizer. A partir de agora você vai rastejar na terra. Após mim virá um que vai ser capaz de esmagar a cabeça da serpente. E chegou Jesus Cristo de Nazaré, se entregando a favor de nós, e a partir de agora nós somos filhos do nosso Deus. Nós temos agora relacionamento com Ele. Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela se cumpriu a partir daquilo que Ele falou no Éden, e a palavra de Deus vai se cumprir aqui nesse lugar. O diabo tem falado para você que não vai acontecer.
O diabo tem colocado coisas na sua cabeça. O inimigo tem colocado situações para que você paralise. Continue a caminhar. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Assim que você entender que lá dos altos céus Deus já mandou a resposta para a sua vida, você vai entender que quando ela chegar, ela será boa, perfeita e agradável, e vai trazer bênção sobre você. Eu tenho uma palavra para você que se encontra cansado, que se encontra com uma fadiga muito grande. Eu tenho uma palavra para você que por muitas vezes, inclusive essa semana, já pensou em desistir. Quem sabe você no dia de hoje falou: Senhor, eu estou indo para lá, mas não tem mais jeito. Eu olho para o lado e não vejo salvação. Eu não sei mais a quem pedir ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu não vejo mais ninguém ao meu redor. Deus tem a palavra para você. Isaías 41:10 diz: Deus está falando aqui nesse lugar, irmão. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, Ele não vai te abandonar. Ainda que tudo pareça perdido, com um estalar de dedos, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Aqui nessa noite é um lugar de recomeço. Você não tem condição de andar, mas Deus está te tomando pelos braços, e se preciso for, no colo Ele vai te carregar. Aleluia. Eu creio nessa palavra, meu irmão. Eu creio na sua palavra, porque o cansaço ele atinge a todos nós. Os problemas eles atingem a todos nós. Mas eu aprendi a viver com base nessa palavra. Eu aprendi a viver com esperança naquilo que Deus me prometeu. E eu sei que o que Deus prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir na minha vida, e Ele vai ser fiel para cumprir na sua vida também. Não tem suicídio, não tem depressão, não tem problema psicológico, não tem problema psiquiátrico, apenas tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Tome posse dessa palavra nessa noite, e que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento. Como eu disse, irmãos, a caminhada ela não é fácil para ninguém. E fica impossível para mim saber aquilo que você está passando. Mas Deus ele tem incomodado nesse momento a estar orando por você. Seja qual for o problema que você esteja passando. Ah, pastor, minhas pernas já estão cansadas. Eu já não tenho mais motivos para caminhar. Senhor, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que falar. Quando eu entro no meu quarto eu só choro. Eu não consigo mais acreditar naquilo que vem dos céus. Quero te dizer nessa noite, Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo já está caminhando aqui no meio da igreja. Eu quero que você se levante agora e saia do seu lugar, e que você venha até aqui à frente, e nós estaremos abrindo um clamor. Nós estaremos orando a Deus, para que Deus ele possa estar pegando na sua mão, para que Deus ele possa estar fazendo com você algo diferente. Se é a resposta que você quer, é a resposta que você vai ter, porque Deus está aqui e Ele quer te responder. Aleluia. Eu não vou fazer como outro pastor em tom de ameaça. Até porque a presença de Deus ela está disponível para aquele que crê e aquele que quer tê-la. Então se você quiser, irmãos, saia do seu lugar, não permita que o pecado te paralise. Aqueles 10 leprosos, em um determinado momento, ao verem Jesus
se colocaram em uma distância para que ele não tivesse contato com eles. Eu quero te dizer o seguinte: o pecado não pode mais te paralisar, o pecado não vai mais te enraizar. Você está sendo liberto do pecado nessa noite, e Deus vai fazer algo novo na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estamos diante de Ti, reconhecendo, Pai, quão pecadores nós somos. Ó Deus querido, nós reconhecemos que de nada pode adiantar a nossa força, aquilo que nós viemos a fazer, sem que o Senhor esteja de frente das nossas vidas. Mas, Pai, eu quero entregar a vida dessas pessoas nas Tuas mãos. Ó Deus, eu imagino que a caminhada pode estar sendo difícil para algumas pessoas. Ó Deus, eu entendo que em determinado momento da caminhada, essa pessoa ela está querendo desistir. Essa pessoa, Pai, tem pensado em paralisar a sua vida. Mas eu quero pedir ao Senhor que através do Teu Espírito Santo, Pai, essa pessoa ela comece a caminhar em nome de Jesus. Ó Deus, que ela não pare, que ela continue, que ela venha buscar a Tua face, Pai, porque somente o Senhor pode transformar a nossa história. Deus, nós vivemos tempos difíceis em que problemas financeiros nos assolam, o trabalho, Pai, tem sido escasso, a saúde, Pai, tem destruído o nosso corpo. Ó Pai querido, famílias têm estado desestruturadas, mas eu quero pedir, Pai, um renovo aqui nesse lugar, novas oportunidades, Pai, que as pessoas possam viver intensamente contigo, que o Senhor possa estar lançando dos céus a resposta que cada um precisa. E Deus, assim como aquele samaritano, eu desejo, Pai, que essas pessoas voltem aqui a esse lugar para testemunhar daquilo que o Senhor fez, para agradecer, para se entregar a Ti, para mostrar, ó Pai, para todo mundo que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor complete em nós a Tua obra, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir a Ele?